Meus queridos, abram suas Bíblias. A pregação é para toda a igreja. Pai que agrada o coração de Deus. Qual seria o estilo de pai que agrada o coração de Deus? Você já parou para pensar? Nós tivemos vários pais hoje pela manhã e cada papai tem orgulho dos seus filhos, pelo menos os que vieram aqui. A gente procurou conversar com alguns, não conversamos com todos, mas batendo um papo, cada um dizia do orgulho que tem dos seus filhos. São pais ricamente abençoados por Deus. O pai do Pedro Lucas estava aqui hoje. Conversei bastante com ele também, e ele falou da alegria do filho estar aqui e do orgulho que ele tem do filhão aí, né? Pedro Lucas. Quase não ia embora. Também o pastor quase não deixa ele sair. Queridos, Salmo 112, versículos 1 e 2. Convido a igreja a ficar de pé, os que puderem ficar de pé. Salmo 102, nós vamos ler somente os 2 primeiros versículos. Salmo 112, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Graças te damos, Senhor. A tua palavra é cheia de exemplos para nossas vidas, cheia de ensinamentos preciosos, para termos aqui nesta terra cheia de violência, cheia de depravação, mas se tivermos o prazer na tua lei, o Senhor nos promete plena felicidade e bem sucesso em tudo o que fizermos. Pai, que nesta noite a tua palavra fale a cada um de nossos corações, pois estamos aqui para te ouvir, para oferecer o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos as nossas vidas. Guarda-nos da nossa própria natureza e que nossos olhos espirituais estejam voltados agora para ouvir o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Claro que sim. Segundo domingo de agosto. Uma data marcada por gratidão, uma data marcada por lembranças, presentes, abraços. Mas, além das homenagens, essa é uma oportunidade especial para voltarmos nossos olhos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e refletirmos sobre o papel do Pai. Nesses últimos tempos, nós temos, não sei como posso dizer, porque de acordo com a cultura da nossa época, nós presenciamos muitos pais despreparados,
sobrecarregados dos afazeres. E os filhos são deixados de lado. Amam até mesmo mais os prazeres da vida do que a família. E o nosso Deus nos abençoou com uma família, com filhos, principalmente falando de pais, onde a palavra de Deus diz que nossos filhos é herança do Senhor. É um presente dado por Deus a mim e a você, Pai. E como nós tratarmos e como nós usufruirmos deste presente, porque Ele nos deu este presente para nossa felicidade. E como nós vamos utilizá-los, como nós vamos educá-los, valorizá-los, o Senhor nos pedirá conta. Porque na verdade, apenas somos cuidadores. O verdadeiro dono é o nosso Pai Celeste. Nós não devemos ser pais segundo a cultura dos nossos tempos. Mas nós devemos sermos pais segundo o coração de Deus. E nós só podemos sermos pais segundo o coração de Deus se fizermos como esse texto bíblico nos ordena, ou como ela nos motiva, esse texto bíblico motiva a cada um de nós pais. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Nós vivemos numa geração onde muitas vezes nós pais não retratamos um pai ideal. Um pai que agrade o coração de Deus. Nós muitas vezes somos retratados como pais ausentes, distantes, pais completamente despreparados, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra algo diferente. O pai, ele pode e deve ser uma figura de liderança espiritual dentro do lar. Na maioria das vezes, nós deixamos as mães serem esta figura, esta autoridade espiritual em casa. Nós, pais, devemos ser esta figura amorosa, sóbria, no nosso lar. Principalmente para que sejamos exemplos aos nossos filhos. O pai que agrada o coração de Deus é o pai que teme ao Senhor e é uma bênção para a sua família. Este é o pai que agrada o coração de Deus. O temor do Senhor é o início da sabedoria, como diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um pai temente a Deus, ele não é perfeito, mas ele é guiado por princípios eternos, pela Escritura Sagrada, por aquilo que leva aos céus. Ele busca a direção da palavra de Deus. Ele depende da oração. Nós não podemos ficar cheios de atividade sem tempo para Deus, porque nós dependemos da oração para que os nossos filhos sejam abençoados. Nós precisamos depender da oração
e sermos íntegros diante do nosso filho. Olha como é importante nossos filhos nos presenciar conversando com Deus, orando. A minha filha, ela tirou uma foto, ela conseguiu tirar uma foto, pastor Estevão orando com o Isaac. Eu guardo até hoje no meu celular, porque para mim é fantástico ver o meu neto já aprender a orar antes de dormir. E o pai é que coloca ele para dormir, porque o pai precisa se apresentar como este líder espiritual e para que o seu filho o veja como um pai exemplar, um pai que zela pela eternidade do seu filho. Ser pai exige dedicação. Não é fácil, mas é possível. A gente diz não é fácil, mas quando nós, pais, colocamos como prioridade a eternidade para os nossos filhos, e nós buscamos em oração ao nosso Deus, não se torna tão difícil. Porque é o Senhor que cuida de nós e as coisas acontecem numa naturalidade que nos surpreende. Pai, a sua maior influência na vida dos seus, seja a maior influência na vida dos seus filhos. O que você ensina, através do seu comportamento, através do seu exemplo, marca a sua memória. Aquilo que você vive ensina mais do que o que você fala. Não que o que fala não seja importante, mas o nosso exemplo, aquilo que nós vivemos, marca muito mais as suas lembranças do que o que nós dizemos. As lembranças daquilo que nós fazemos marca a sua vida até a sua velhice. Temam a Deus, andem nos seus caminhos, andem com Deus, e isso será o maior legado, a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Para que no Dia dos Pais, nós tenhamos realmente muitos motivos para nos alegrar e nos orgulhar daqueles que o Senhor nos deu de presente, filhos. Em segundo lugar, o pai que agrada o coração de Deus, ele ama a palavra e ele forma uma geração abençoada. Versículo 1 e versículo 2, a parte B do versículo 1 diz: uma geração inteira de justos. No versículo 1, aliás, diz assim na parte 2: e tem prazer em obedecer os seus mandamentos, seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Um pai que vive segundo o coração de Deus, ele ama a palavra de Deus e ele forma uma geração toda, uma geração futura da sua família abençoada. Um pai que se alegra na palavra de Deus, ele transmite valores eternos aos seus filhos. Ele ensina pelo seu exemplo que a palavra de Deus não é apenas um livro religioso, mas a palavra de Deus é um manual da vida, é um meio pelo qual nós podemos ter uma vida satisfatória, uma vida bem-sucedida neste mundo de pecado. A promessa que o Senhor nos faz através
do salmista aqui nesse texto bíblico é bem clara. Filhos de homens justos se tornarão fortes e influentes, bem-sucedidos. Eles serão luz no mundo, porque cresceram vendo a fé viva dos seus pais. Você quer ter filhos tementes a Deus, sóbrios, sábios? Comece plantando a partir de hoje. Se você ainda não tem feito isto, a partir de hoje você pode se tornar um homem de oração. Ore com ele, ore por eles. Leia a palavra de Deus se são ainda crianças. Aproveite a oportunidade em ler a palavra de Deus com seus filhos. Converse sobre Deus. Às vezes nós conversamos com nossos filhos sobre política, sobre time de futebol, até sobre a vida alheia. Mas nós falamos sobre Jesus. Se você faz isto, se você fala de Jesus aos seus filhos, muito bem. Que bom. Mas nós precisamos impregnar a sua mente e o seu coração daquilo que é eterno. Nós precisamos educar espiritualmente os nossos filhos, é nossa responsabilidade. Não podemos transferir isto para a igreja ou para as classes de escola bíblica, para nossos professores de crianças ou de adultos. Somos nós responsáveis. E em terceiro lugar e último, um pai justo, um pai que agrada o coração de Deus, ele deixa um legado que o tempo jamais consegue apagar. Nada. Seus netos contarão a sua história, porque os seus filhos contaram aos seus netos. E assim nós deixaremos um futuro, uma geração inteira, treinada, educada no temor do Senhor. Talvez o maior desejo de um pai é que seus filhos sejam felizes, não é verdade? Qual é o pai que deseja que seus filhos não tenham felicidade? Eu não acredito que haja algum pai que não tenha esse desejo de que seus filhos sejam felizes. Eu não acredito que haja algum pai que não tenha esse desejo no coração. Não há um pai que não tenha o desejo de seus filhos, além de serem felizes, serem bem-sucedidos e protegidos. Um pequeno gesto de fé, uma oração sincera, uma mudança de estilo. Nós não somos dono da razão. A humildade de pedir perdão quando houver necessidade. A humildade de reconhecer os nossos erros, porque não somos perfeitos. Não há ninguém que seja perfeito, nós somos passíveis de erros e os nossos filhos precisam saber que nós não somos super-homens, para que eles não se sintam incapazes de serem justos diante de Deus, para que eles não se sintam incapazes de serem sábios ao obedecer a Bíblia Sagrada, ao obedecer a lei do Senhor. Porque pela nossa natureza, por nós mesmos somos incapazes. Mas
se dedicarmos à oração e dependermos do Senhor, porque, querendo ou não, reconhecendo ou não, nós somos completamente dependentes da ação de Deus. Eu não me canso em minhas orações dizer para Deus: como eu sou dependente de Ti, meu Senhor. E se o Senhor não atender as minhas orações, eu não sei o que será de mim. Não sei. E o bom é que Deus sempre dá a resposta, do jeito dele, até melhor do que aquilo que eu peço. Deus não somente nos responde, às vezes Ele nos surpreende, Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E tudo isso pode marcar o coração dos nossos filhos para sempre. Quando eles olham para nós e sabem que somos dependentes de Deus, não somos autossuficientes. Para que nossos filhos também dependam do Senhor e sejam homens e mulheres dependentes de Deus também, que sejam sábios aos olhos do Senhor, que tenham o temor do Senhor e que tenham prazer na sua lei. Assim, eles também serão felizes. E seremos felizes, porque veremos nossos filhos felizes. Para concluirmos, o exemplo mais alto de paternidade que nós possamos ver é o nosso Pai Celestial, é o nosso próprio Deus, que nos ama incondicionalmente e não se cansa de nos ensinar, mesmo quando não temos interesse de aprender. Ele não se cansa, Ele não desiste, e Ele peleja, até que nós reconheçamos que somos dependentes e precisamos dos seus ensinamentos amorosos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Diz o salmista no Salmo 103, versículo 13. Nosso maior modelo de pai é o Pai Celeste. Ele é paciente, misericordioso, presente em nossas vidas. Não há um momento da nossa vida que Ele não esteja presente. Ele é provedor, Ele é discipulador, Ele é amoroso. E se você quer saber como ser um pai melhor, olha para Deus. Nós temos um Pai insubstituível. Nós temos um Pai que não há como não reconhecermos a sua bondade, a sua misericórdia. Nós temos um Pai que tem tudo o que precisamos como exemplo para nossas vidas, para que sejamos melhores pais do que nós somos todos os dias. E ainda que o mundo não valorize tanto, porque hoje nós vemos cada vez menos a valorização da família, a valorização da paternidade, da maternidade. Hoje, em muitas escolas, já não celebra mais o Dia dos Pais. Não celebra o Dia das Mães, em muitas escolas. Eu fiquei sabendo, na escola de um filho de um pastor amigo meu, ele tirou o filho daquela escola porque no Dia das Mães a escola se recusou a celebrar o Dia das Mães. No Dia dos Pais, a escola se recusou a celebrar o Dia dos Pais. Agora, por quê? Porque lá havia filhos que têm dois pais casados ou duas mães casadas.
Apesar de ser desvalorizado o papel da paternidade do pai, porque logo é rotulado como sistema paternalista, e isto tem desmerecido, mas para nós que somos cristãos, que temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, jamais devemos sequer pensar em desvalorizar nossos pais, ou nossas mães, ou nossos filhos. Olhemos para Deus, olhemos para a Escritura Sagrada, para que nós jamais nos amoldemos à cultura deste mundo, ou às culturas deste mundo. Que quase todas as questões culturais ferem de morte os princípios da palavra de Deus. As culturas deste mundo sempre desmerecem os ensinamentos do nosso Deus. Mas como pais que tememos a Deus, demonstremos aos nossos filhos os valores da paternidade, os valores de termos filhos. E como é bom termos filhos. Como é bom. E melhor ainda, quem é vovô aqui, é ser vovô. Meu genro ensina meus netos, mas eu oro pelos meus netos, para que eles sejam homens de Deus e mulheres tementes ao Senhor. Que Deus abençoe a cada papai. E aqueles que não ainda são, mas que serão. Mateus? Eu soube que a esposa está querendo uma dúzia de filhos. Não sei se você concordou com ela. Mas Mateus gosta de jogar futebol, ela quer dar logo um time de futebol para ele. Mas é bom ser papai. É maravilhoso. Tenho orado pelos meus filhos diariamente. E o Deus eterno tem atendido as minhas orações. Tem guardado os meus filhos, tem guardado os meus netos. Eu pedi a Deus, sempre eu oro aos meus filhos, eu oro a Deus pelos meus filhos, para que Deus dessem a eles, que são 3, cabra macho. E Deus respondeu melhor do que o que eu pedi. Sempre, ainda antes deles começarem a namorar, eu pedi que o Senhor lhes desse mulheres fiéis ao Senhor, servas fiéis a Deus. E está aqui uma, que tem abençoado meu filho, às vezes leva ele na marra para a igreja, mas leva. E hoje eu tenho orgulho de cada um dos meus filhos. E minhas noras, eu os amo de paixão. Porque além de serem tementes a Deus, são mulheres bonitas. Meus filhos souberam escolher bem, né? Não sei se foi elas que oraram um pouco, e eles oraram muito. Que Deus continue abençoando cada papai. E cada filho que tem o seu pai. Eu tenho certeza que aqueles que não têm mais papai aqui, tenho certeza que eles deixaram um exemplo para vocês, como Lia estava dizendo hoje, que o exemplo que ela não esquece jamais, e que ela é o que é hoje, por causa dos ensinamentos dele. Então vale a pena, queridos, ser pai temente ao Senhor e que tem prazer na lei do Senhor. Porque nossos filhos, Deus não falha com as suas promessas. Deus não falha. E a promessa dele aqui nesse texto é que o pai que teme ao Senhor, que tem prazer na sua lei, tem filhos felizes, bem-sucedido, próspero aqui na terra. Vamos orar? Ó Deus, como o Senhor é bom. Somos completamente dependentes do Senhor. E aqui em oração nós clamamos a Ti.
Ouve, Senhor, cada coração aqui presente, cada pai que pede pelos seus filhos, e às vezes pedem por si mesmo, para que sejam pais melhores. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos pais. Te agradecemos porque o Senhor foi quem nos deu. Dá sabedoria a cada pai, para que sejamos exemplo para nossos filhos. Abençoa cada papai aqui presente. Orienta-nos. Guarda-nos. Guarda os nossos filhos, ó Deus, com a tua divina e poderosa mão. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor os abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém.